Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos em Minutos. Galera, você sabe o que é óptica geométrica? Pois é, então fica comigo nessa aula. Conceitos básicos, nós vamos falar para você definição e alguns conceitos que é importante para você, aluno do terceiro ano. Então fica comigo nessa aula. Após nossa vinheta a gente continua, galera. Vamos lá. Bem, galera, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas em Minutos. Galera, vamos fazer aqui uma série de revisão, só com um formato um pouco diferente. Vamos começar a falar sobre a parte da nossa óptica geométrica. Para entendermos nosso conceito da óptica geométrica, vamos à nossa definição. Então, a óptica geométrica é o ramo da física que ela vai estudar nada mais nada menos do que a luz e os seus fenômenos ondulatórios. Como assim, professor, o fenômeno ondulatório da luz? Calma, vou explicar para você barra na frente. Mas, a princípio, a óptica geométrica ela vai estudar a luz em formato de ondas e de acordo com o seu comprimento de onda da luz. Então, você vai ver que na luz existem características fundamentais, cada um com seu fundamento importante que a gente vai aplicar aqui na física, tá bom? Então, pela definição que ele mostrar para você, mostrando lá novamente lá no nosso slide, na nossa projeção, ele mostra para você a definição do conceito de luz, tá? E você fala, já que ele vai estudar, professor, a luz em formato de onda, existe algum ramo da física que vai estudar a luz em formato de partícula? Existe, galera, que é justamente a óptica física. É uma física um pouco mais contemporânea, por isso que é um termo da área da física chamado de física moderna, que você vai estudar luz não em formato de onda, mas sim em formato de partícula. Quando você integra as duas, você tem o que nós chamamos de natureza dual da luz, ou seja, ao mesmo tempo ela é uma luz, ao mesmo tempo ela é uma onda, e ao mesmo tempo ela será uma partícula. Beleza? Tranquilo. Pessoal, você pode observar aí pela nossa definição de luz, que luz o que, professor? É uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil km por segundo. Você vai ver que lá na frente é importante nós entendermos esse conceito, porque ele vai ser de fundamental importância, galera. Por quê? Quando falamos sobre os fenômenos da reflexão, você vai ver que ali você vai ver, fenômeno da refração, onde você vai ver que a luz ela vai se dividir em 7 cores, que são as cores do arco-íris. Calma que a gente vai chegar lá, com calma a gente vai trazendo essas novidades aqui para você, tá bom? Então, a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, e se propaga no vácuo ela tem essa velocidade. Uma coisa que é interessante, entendermos bacana ainda, dando continuidade aqui ao nosso estudo, é justamente sobre a relação das fontes, como você pode observar. Existe fonte primária, que são aquele tipo de fonte que vai receber luz. Aí mostra para você alguns materiais, né? Não vamos dizer materiais, alguns exemplos. Seria o Sol, que é uma estrela, uma lâmpada acesa e uma vela. Professor, uma vela, exatamente, uma vela é uma fonte primária. Nesse exato momento estou aqui no estúdio, então estou cheio de lâmpadas, que não dá para me mostrar aqui para você na câmera, mas ele mostra para você se você está vendo, é porque você tem essa fonte que está emitindo essa luz. Nesse caso, vocês estão me vendo, essa é uma fonte, nesse caso, eu sou uma fonte secundária de luz, tá? Então ele mostra para você. Exemplo, Lua. Muita gente acha que a Lua ela é uma fonte primária. Não, galera. O que você está vendo significa que o fenômeno da luz que chega até a Lua, ela vai refletir para a gente até aqui no nosso planeta, tá bom? Aí mostra para você outros planetas, planetóides, você mostra aí uma pessoa, né? Inclusive, mera coincidência, né? Um pouco parecido comigo, né? Nada a ver, né? Careca e tal. Então ele mostra para você um exemplo aí de fontes secundárias, tá bom? Beleza, tranquilo, galera. Bem, já falamos para você as características, já falamos para você em relação às fontes, falamos para você a definição. Agora, uma coisa que é importante entendermos bacana, o que é, professor? Nós devemos entender sobre a questão do raio de luz. Então, professor, o raio de luz, olha só, o raio de luz é nada mais ou menos do que mostrando a direção e sentido daquela luz se propagando no espaço. É apenas uma situação geométrica para representar para onde está se deslocando a luz, nesse caso na direção e sentido, tá bom? É só para representar.
Quando você tem o conjunto desse raio de luz, nesse caso esse raio de luz ele se espalha para todas as direções, tá bom? E quando você tem um conceito de raio de luz, vai ter nada mais, nada menos do que, professor? É o que nós chamamos de feixes. Exatamente, ó. Então, os feixes de luz, eles podem ser de três formas. A primeira que você está vendo aí seria o exemplo da lente, seria o feixe de natureza convergente. O que seria isso, professor? Você tem as fontes, os raios de luz. E quando você tem esse raio de luz, você está vendo aí 4, mas na verdade é infinitos, você pode observar o seguinte, que você está convergindo. Como assim? Ou seja, eles estão vendo do mais infinito e convergindo em um único ponto. O maior exemplo disso que nós vamos estudar para você lá na explicação, nada mais do que a explicação e aplicabilidade da lupa, que é uma lente de aumento, onde você vai observar, onde nós teremos aí fontes que vai, raio de luz que vai aumentar já. Estamos falando sobre a questão já de fenômenos de formação de imagens, mas vai receber essa fonte, e essa fonte, ela vai incidir, e a lente ela vai concentrar esse raio de luz em um único ponto, tá certo? Estou mostrando aí para você um exemplo de aplicabilidade, tá bom? O outro exemplo que você tem seria a do tipo divergente. Já falamos da convergente, que ele mostra para você aí, ó. E temos a divergente. Divergente, ele vai o quê, professor? Ele vai distribuir para todas as direções a partir de um único ponto, que você pode observar aí, ó, na pontinha do mouse. Opa, ele mostra para você, ó, de um ponto você vai ver que vai ter vários raios de luz, ok? Então, o exemplo que você tem aí desse Fusca. Na terceira imagem, na segunda imagem você tem outra situação que ele mostra que seria uma fonte de luz, e essa fonte de luz está se espalhando para todas as direções. Então, feixe divergente, convergente e divergente. Olha lá. Os paralelos serão aqueles tipos que vocês vão ver que são raio de luz que jamais vão se encontrar. Chamamos também de fonte cilíndrica. Quando você junta, você vai ter em formato de um cilindro. Então, exemplo disso, você está vendo aí uma lanterna. Então, essa lanterna ele mostra que os raios de luz, eles são paralelos e jamais vão se encontrar, tá bom? Ok? Beleza, galera. E aí, você está entendendo essa aula introdutória de óptica geométrica? Então, nós vamos encerrar nessa parte, primeira parte, nós vamos comentar sobre em relação aos meios da interação da luz. Então, você vai ver que são três, que é o transparente, o translúcido e opaco. Vamos ver o nosso primeiro, que seria o meio transparente. Você consegue observar que você tem um meio que está separando. E essa separação, repara que do outro lado você consegue observar de uma forma nítida. Então, quando você tem esse meio que você consegue ver de uma forma nítida e a luz ela consegue atravessar esse meio e você consegue ver de uma forma perfeita, então nosso meio é chamado de meio transparente. Olha para cá. Nesse exato momento você está me vendo e eu estou vendo você. Então, o meio nesse caso é o A. O A ele é transparente, você consegue me ver, eu consigo ver você, e esse meio facilita a interação da luz em relação ao meio, tá bom? Então a luz ela você consegue ver de uma forma nítida os objetos que estão ao seu redor, nós chamamos desse meio transparente. Já o meio translúcido, repara que existe alguma coisa que vai atrapalhar a sua luz, né? Ela se propagar para que você consiga ver os objetos. Só que repara que o que você vê, já você não consegue ver de uma forma nítida. Ou seja, há alguma coisa que está atrapalhando, mas você sabe que está do outro lado. Então, o exemplo disso que você tem será dessa planta lá de baixo. Ó. Deixa eu passar aqui. Ó. Então, repara que aqui atrás você está vendo mais ou menos como se fosse o formato da sombra. Então, esse formato aqui que você vê, o meio nós chamamos de meio translúcido, ok? Beleza, então você sabe que tem alguma coisa e, né, a formaçãozinha lá do objeto atrás desse meio é o meio que nós chamamos de meio ofuscado. Então esse meio aí acaba, na verdade, o quê? Atrapalhando um pouquinho, né? Mas você consegue ver, o nome desse meio é meio
translúcido. E existe o último meio, para a gente finalizar nossa primeira parte, que esse meio é chamado de meio opaco, né? Então, meio opaco, você sabe que ali atrás tem alguma coisa, só que a luz ela não consegue atravessar esse meio, esse ponto material. E quando você percebe que ele não consegue, você não consegue ver nada nítido. Nada mesmo, é zero. Então, esse meio é chamado de meio opaco. E aí, você gostou da nossa primeira parte de óptica geométrica? Aguarde que tem outras partes que nós vamos estudar para vocês, um assunto, um ramo muito legal da física, que é interessante. Tem algumas equações que nós vamos estudar, mas é mais importante que você entenda a parte introdutória, que é interessante você saber. Então, muito obrigado. Fica com Deus até a próxima, que nós estaremos aí conversando um pouquinho mais sobre óptica geométrica. Obrigado, galera. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.